abrir no Salmo 1. Não há fruto fora da estação própria. É a nossa meditação de hoje. Salmo 1. E depois também nós vamos para São Mateus capítulo 3. Primeiro, Salmo 1. E obrigado pelas orações. Eu sei que sempre tem pessoas orando antes do culto. E se você quer ver Deus falar com você, se você tem uma necessidade, ore durante o dia do culto, ou até antes. E eu creio que Deus vai visitar você. Amém? Encontraram? Vamos ler então o Salmo 1, que é um salmo apenas de 6 versículos. Depois nós vamos ler outra escritura. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora, como nós dissemos, nós vamos para São Mateus capítulo 3. Versos 7 e 8. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Só até aqui, podem se assentar, ficam na liberdade. Obrigado por cada um de vocês ter vindo, né? Às vezes eu esqueço de agradecer. Eu que não trabalho todas as horas do dia, braçalmente falando, às vezes eu chego aqui cansado. Agora imagine vocês, que muitos de vocês aqui trabalharam 8 horas durante o dia de hoje. Mas não dê lugar à canseira, embora é inevitável. Outro dia, eu pensando sobre isso, eu estava lembrando dos apóstolos, né? Que Pedro, Tiago e João, a qual Jesus chamou eles em particular e disse: vem até aqui, no jardim do Getsêmani, e disse: eu vou até ali orar e vocês me esperam aqui, vigia junto comigo. Quando ele voltou, eles estavam dormindo. Aí ele chamava eles, ia, voltava, eles estavam dormindo, porque a Bíblia diz que eles estavam sobrecarregados. O que é uma pessoa sobrecarregada? Às vezes não dormiu bem, trabalhou bastante, está cansado. E a própria Escritura diz que doce é o sono do trabalhador. E às vezes ele quer te pegar até aqui. Você está fazendo tudo o que pode, mas o olhinho fica desse tamanhozinho, né? Quase que some. Mas eu creio que os teus ouvidos estão atentos à palavra de Deus, né? Então Deus os abençoe por esse esforço. Eu espero que Ele compense a cada um de vocês em nome de Jesus. Meus queridos, como disse, nós vamos falar, não se é possível produzir fruto fora da estação. E aqui no Evangelho de São João, ou melhor dizendo, São Mateus, nós vamos entrelaçar e vermos aqui que frutos quer dizer a definição de muitos acontecimentos, ou que produz certos acontecimentos. Então tem um tempo para todas estas coisas produzir. E o tempo é uma coisa maravilhosa, né? Quantas vezes já temos falado sobre isso, mas nós vamos falar sobre frutos. Não se tem fruto sem poder esperar o tempo.
o tempo define tudo. Se você aprecia, né, uma boa manga, agora é o tempo. Novembro, dezembro, é o tempo de você, se você não tem um pé de manga, ir no mercado e comprar barato. Ou ganhar dos vizinhos, dos amigos, né? Ou visitar alguém que tem mangueira lá e você chupar bastante manga, né? Só que cuidado, é uma fruta bastante calórica, né? Se você estiver em recesso, com certeza você chupando aí umas 3 mangas pode ficar sem almoçar, porque já tem calorias suficientes para suprir o seu almoço. Mas é uma fruta bastante saborosa. Mas não tem como você, no mês de maio, no mês de junho, de julho, você ir atrás de manga, porque não é a estação dela. Ela só produz na sua estação. Pode acontecer algumas vezes, como já acontece, alguma frutinha temporã, né? Mas é raro. Então ela só produz na estação própria. Quando Jesus diz aqui, falando sobre o homem prudente, sobre aquela pessoa que tem prudência, como nós já meditamos aqui, até nós iríamos dar sequência, né, falando sobre a prudência, mas me veio este assunto e nós vamos deixar a prudência, quem sabe um dia nós voltamos, amém? Que não se assenta na roda dos escarnecedores, não tem prazer com ímpios, não gosta de ficar escarnecendo, nem muito no meio dos escarnecedores, mas que medita na palavra de Deus de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto o ano inteiro? Não, na estação própria. E tudo quanto fizer vai prosperar. Outro dia nós falamos aqui na região sobre essa questão da prosperidade. Até mesmo para você prosperar tem um tempo. Você não prospera do dia para a noite. Compreenderam? A Bíblia chega a dizer, Paulo dizendo, escrevendo aos Coríntios sobre aquela coleta que foi feita para os irmãos que estavam em necessidade na Judéia. Ele diz que o que semeia pouco, ceifará pouco, mas o que semeia muitos, colherá bastante, colherá muito. Agora, semear é uma coisa, colher é outra coisa. Há um tempo para semear, como também há um tempo para colher, diz lá no livro de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Mas às vezes nós começamos a investir nessa parte e amanhã nós já queremos o resultado. Tem pessoas, não estou falando de nenhum caso aqui em particular, tem pessoas que começam a vida hoje e amanhã ele já quer que a vida esteja definida para ele. Não, meu querido, o tempo vai fazer isto. E você tem que ter paciência, né? Você não vai colher os frutos assim tão rápido. Primeiro tem que se semear, é claro, para depois você obtiver os frutos, correto? E mesmo falando da prosperidade, né? Da prosperidade, se você nasceu num lar onde seu pai era uma pessoa materialmente pobre, sua mãe pobre, ninguém te deixou uma herança, pode ser que deixaram alguma dívida, você teve que trabalhar para ajudar a pagar. Então você tem que, se falando da prosperidade natural, você tem que pensar a longo prazo. Não existe, principalmente nos dias em que estamos vivendo, você enriquecer do dia para a noite ou você ter uma estabilidade do dia para a noite. Prosperidade não vem assim, principalmente com este engano do comércio que nós temos hoje, né? Como falamos ali em Martinópolis, como que você vai ter uma estabilidade a curto prazo se ninguém quer se vestir mal? Todo mundo quer se vestir bem. Ninguém quer comer mal, todo mundo quer comer bem, né? Nós falamos até sobre isso, por exemplo, as crianças hoje dificilmente quer ter um aniversário sem ter uma festinha, e isso tem custo. Não se veste uma criança como se vestia no meu tempo. Então o custo é alto. Você paga água, você paga luz, você paga luz pública, você paga esgoto.
Você paga celular, você pode pagar internet, seja no seu aparelho, seja a internet lá da sua casa. Tudo isso tem custo. E se você vai subtrair no final do mês, você vai ver que o seu salário já foi. E se você não encolher para pagar tudo, e aquele pouquinho que for sobrando, você investir nele a longo prazo, não tem como. Não existe. Tudo que fizer prosperará, mas essa prosperidade, ela tem um tempo para os frutos aparecer. E você tem que ter paciência. Você vai fazer o quê? Ah, mas todo mundo tem, eu também preciso ter. Não. Às vezes muito tem, porque ele foi agraciado nessa parte. Quando ele veio ao mundo, seus pais já tinham, ou lhe deixou uma herança, ou qualquer coisa nesse sentido, não é? Estão me entendendo, meus irmãos? É isso aí. Eu estava fazendo as contas, nas minhas muitas turbações em pensamento. Quando eu tinha 18 anos, eu fui aquela pessoa, né, que, se estou vivo hoje, dou graças a meus parentes, por favor, porque eu perdi meu pai, como muitos de vocês aqui sabem, com 9 anos de idade, 7, 8 anos de idade. E minha mãe, mais 5 filhos para cuidar, todos pequenos. Então, um tempo ficamos com um avô, depois fomos com outro avô. E às vezes tem pessoas que não entendem a maneira que você age. Irmãos, por exemplo, essa maneira solitária que eu tenho de viver, eu não me dou muito com pessoas muito apegadas, muito assim, vamos dizer assim, pessoa que fica demais no meu pé. Eu não consigo, porque eu vim ao mundo dessa forma. Estou entendendo? Deus já me concedeu isso por um propósito. Só explicar para os irmãos, eu nunca dependi assim totalmente de uma pessoa, nunca ninguém me perguntou, você está bem? Você está sentindo mal? Às vezes quando ficava doente, quando percebia a doença já estava gravada, quando já não conseguia falar ou comer, e levava na farmácia para cuidar da garganta que estava empolada, furava um pé com um prego, quando não conseguia mais andar arrastando o pé, que alguém viu, o menino está com o pé inchado. Eu cresci, vivi nesse mundo, eu cresci desse jeito. Estão compreendendo? Então, eu aprendi na vida a crescer assim, viver assim. E isso marcou, isso ficou no meu caráter pessoal. Como eu disse para os irmãos, né? Com todo respeito, eu quero dizer aos irmãos, eu não estou criticando, mas eu fui membro aqui. Tesoureiro nunca viu a minha cara para pedir um centavo, nem sequer um passo para vir na igreja. Eu aprendi, eu vi o mundo desse jeito. Meu sogro nunca morreu, mas nunca eu cheguei até ele e disse: eu preciso dar uma força, porque eu não tenho com quem se virar. Minha mãe nunca me ouviu isso da minha boca. Mas por quê? Isso foi formado em mim, eu nasci assim, ou como diz, sobrevivi até um certo tempo. E eu aprendi a esquematizar minha vida e não depender de ninguém a não ser de Deus. Eu amo as pessoas, convivo com as pessoas, mas não conto com ninguém. Não conto. Agora, eu não faço isso por capricho, isso já está em mim, eu cresci assim, eu me formei assim. Estão entendendo? Ou não estão entendendo? Agora, o que tem isso a ver? Só vou dizer para os irmãos. Quando eu tinha uns 13 para 14 anos, eu ganhei um animalzinho assim chamado leitoa, desmamada. Daquela leitoa, quando eu saí lá do Paraná, que eu vim para cá, com 18 anos de idade, daquela leitoa eu deixei lá uma vaca, uma novilha e um garrote. Daquela leitoa. Ela cresceu, ela procriou, e eu dali negociei uma novilha. Dessa novilha, quando eu saí lá, tinha uma novilha, uma vaca e um garrote. Foi o que eu vendi para ajudar a comprar parte dos meus móveis. Eu estava cá pensando, com 17, 18 anos, se até hoje, o que é a prosperidade, o tempo e os frutos para aparecer. Isso eu tinha 18 anos, isso faz o quê? Quantos anos? Para 52. Fala aí, professor, quantos anos? 40 anos, vamos dizer aí. Vamos chutar 40 anos, né?
ou 36 anos, 34 anos. Desses 34 anos, se eu tivesse somente trabalhado para conservar, naquele tempo, essa vaca, essa novilha e essa bezerra, e elas fossem procriando e eu fosse trocando os machos por fêmea e só trabalhando e pagando aluguel de pasto, hoje eu seria um homem com um capital, segundo os cálculos que eu fiz, em torno de uns 250 a 300 mil reais. Se tivesse só conservado isso, quando eu poderia trabalhar e até acrescentar mais. Mas isso só viria com 34 anos que os frutos iriam aparecer. Agora tem pessoa que casa hoje, amanhã já está, meu Deus, porque não sei o quê, porque eu preciso, porque eu não tenho. Semeia. Deixa crescer e espera o tempo para o fruto aparecer. Mas não. Mas o ímpio será como uma moinha jogada no vento. Hoje sobe para cá, amanhã sopra para lá. Como é que vai prosperar? Deus quer prosperar, mas você não deixa Deus te prosperar. Às vezes eu brinco, e é uma realidade. Quando nós vamos para Cambé, e em Santa Margarida, no Paraná, colado com Bela Vista, tem um pé de seringueira muito grande, que ela toma assim quase que mais ou menos o espaço dessa igreja aqui, ou mais, aquela árvore, e às vezes eu passo, meu Deus, quantos anos essa árvore deve ter? Mas não me esqueça, foi plantado um galho assim, porque aquilo é plantado de galho, foi plantado um galho, o tempo fez ela chegar aonde ela chegou. Estão entendendo, meus queridos? Aí tem pessoa que vê o pai já estabilizado, a família estabilizada, ele casa e diz, tinha que dar uma força para mim, porque tem e eu não tenho. Se vira, planta e deixa o tempo mostrar os frutos. Você não está plantando nada, você só quer chupar. Aí faz igual o velhinho, né? Com 80 e tantos anos segurando um bastãozinho e com a outra com a pazinha e alguém observando. Aí pegou, tirou do saquinho um pé de jabuticaba e plantou o pezinho de jabuticaba com jeitinho, palpou, enterrou, colocou um baldinho d'água. E alguém observou e disse, mas tio, o senhor está esperando comer dessa jabuticaba? Ele disse, talvez eu coma, talvez não. Então, ele disse, mas e as que eu já chupei, quem plantou? É a realidade. Oh, louvado seja Deus. Então, só com o tempo é que os frutos vai aparecer. Mas nós somos numa geração, os outros têm, eu também, por que eu não posso ter? Todo mundo tem. Meus amigos, pai, tem celular, só ela na escola que não tem. E aí? Ah, coitadinho, ele sofre bullying, ele é humilhado. Tinha que comprar um celularzinho para ele devia saber que os outros é os outros, ele é ele. Né? E quem sabe os outros comprou, mas o pai está lá com o nome problemático. É a realidade. Amém? Tinha que falar, meu filho, olha, você está vendo o mundo do seu pai? Você está vendo a hora que seu pai sai, a hora que seu pai chega? Então, um dia, quem sabe quando eu partir, se Deus permitir eu partir primeiro, o pai vai deixar para você o que o pai não teve. Talvez uma casa para você morar, um carro para você andar, coisa que quando eu vim, como diz os dados antigos, a mala era um saco, o cadeado era um nó. Tinha esse ditado, né? A mala era um saco e o cadeado um nó, né? Então essa era aqueles que colocava aquele nas costas, lá vai a mala com o cadeado. Para mexer na mala tinha que usar aquele nó, não é verdade? Meus queridos, vamos saltar daqui, eu creio que deu para ver como é que tudo que fizer prosperará. Mas muitos sabem o que faz? Vende até a casa que tem, vai na campanha da prosperidade, faz um cheque, entrega lá a casa dentro da salva e fica no outro dia esperando que Deus vai dar 3 casas para ele. Sabe o que está acontecendo? Muitos estão entrando na justiça para querer recuperar de volta, porque não vai vir. Deus não prometeu esse tipo de prosperidade para ninguém. Estão compreendendo, meus queridos? Sem o tempo não há fruto. Há tempo para todas as coisas. Estou entendendo? Agora vamos falar nisto que
que disse: produzir fruto digno de arrependimento. Mas antes, vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 20 e 21, ou 19 e 20. Já já nós vamos ver também o que o profeta diz aqui. Apocalipse 20, Apocalipse 2, verso 19 e 20. Vinte e 21, perdão. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Estão entendendo, meus irmãos? O problema não é só a pessoa dizer se ele fez um mal contra ti e vai lá e você conversa com ele e diz: não, irmão, eu quero que o irmão me perdoe. Você pensa que parou por aí? Não. Aquele arrependimento, com o tempo, terá que mostrar fruto. Porque até para isso tem fruto. E Deus esperou fruto nela. Por isso disse João lá: produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, eu estou batizando para arrependimento, mas vocês, fariseus, raças de víboras, vocês estão querendo fugir da ira futura, mas eu quero ver os frutos desse arrependimento que vocês dizem que tem, qual que vai ser. Irmãos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas muitos se arrependem, vêm e batizam, mas o tempo mostra que ele não produziu o fruto daquele arrependimento que ele disse que se arrependeu. O tempo mostra que não foi um arrependimento sincero. Porque quando a pessoa arrepende sinceramente, não quer dizer que ele não tenha recaídas. Pode ter até. Mas ele marcou um objetivo. É como a árvore que está plantada, poderá sofrer algum detrito, mas ela prosseguirá até dar fruto. Estão compreendendo? Agora, outra coisa importante: dê-lhe tempo para que mostrasse esses frutos, para que se arrependesse. Agora tem pessoa que também não dá tempo. Ele quer que a pessoa muda do dia para a noite. Pastor, eu gostaria que meu esposo mudasse. Vai lá e conversa com o esposo diz: ora por mim que eu vou fazer o possível. Aí quando é no outro dia, diz: pastor, não mudou nada. Não mudou nada. Eita rapidez. Acho que é uma planta relâmpago. Não, dá tempo. Amém? Pastor, minha esposa não tem jeito. Vai lá, conversa com ela e diz: irmão, faz assim. Vai lá, se assenta, conversa. Tem que ser assim, 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 assim. Aí ele vai lá e você diz assim: meu querido, tenha paciência comigo. Se Deus, ore por mim, porque o desejo do meu coração é mudar. Mas aí não vai uma semana, um mês, já está no pé dele, porque, pastor, foi como jogar água nas costas de um pato. Não mudou, foi nada. Você deu tempo? Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos ver aqui. Nisso tudo Jesus deixou detalhado para mim e para você. As parábolas de Jesus, que se nós voltássemos a ler mesmo no Espírito, as coisas seriam diferentes. Amém? Veja a parábola da figueira. Deixa eu ganhar tempo, eu devo ter aqui anotado.
Eu espero que isso te ajude, meu querido. Lucas 11, verso 6 a seguir. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruta e não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? Quantas vezes já está começando até a aparecer a flor para dar o fruto e a pessoa manda um machado. Espera, gente. Vamos ter mais paciência. O fruto ele só vem no tempo certo. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Amém? Isso chama-se benignidade. Ser benigno. Se a pessoa pede uma chance, pede uma oportunidade, dá-lhe a oportunidade e dá-lhe tempo para que mostre se na verdade arrependeu, se na verdade quer mudança, se na verdade quer mudar. Estão entendendo, meus queridos? Mas às vezes, né, ou mesmo um negócio, ou mesmo um projeto. Gente, se a coisa fosse tão fácil assim, eu sempre falo com a minha família, gente, se fosse tão fácil você montar um negócio e no outro dia você já obter o resultado e as coisas tudo ir para frente, você acha que tinha alguém pobre no mundo? Você acha que as coisas só pôr numa planilha e vão fazer isso e vai dar tudo certinho, porque disso vai fazer isso e disso vai dar isso? Aí quando começa, as coisas começam a trabalhar na contramão. Aí a pessoa lembra-se, há tempo para plantar, aquilo vai ter que crescer, vai ter que criar galhos. Estão entendendo? Com relação ao casamento, se você ler a mensagem do profeta, presumindo, ele chega a dizer assim, ó, que muitos casamentos, quando a pessoa casa, não tem lá aquela estabilidade. O casamento. Quando os filhos vêm, as crises vêm, muitos casamentos são segurados, disse ele, por causa dos filhos. Aí pesa na balança os filhos, disse: eu não vou deixar meus filhos desamparados. Estou entendendo? Ele disse: aí chegará um tempo, quando você já tiver aí os seus 50 e tantos anos de idade, que já tem bastante tempo junto, onde já esmerilaram, já criaram vínculo. Aí diz o profeta: você já não consegue mais fazer nada um sem o outro. Mas aquilo teve tempo para aquilo chegar. Veja como é que a minha mãe trata o meu pai, veja como o meu pai trata a minha mãe. Você não me trata assim bem. Você deu tempo, você esperou. Você não sabe quantas vezes as coisas devem trabalhar para chegar naquilo. Você acha que os frutos vão aparecer assim do dia para a noite? Não. Aquilo é uma plantinha que está sendo plantada, e aquilo, meu amigo, vai vir vento, vai murchar, aí Deus manda chuva, reverdece de novo. Aí vem o inverno, cai tudo as folhas, parece que vai se acabar tudo. Aí vem novamente a primavera. E aí começa, e vai, mas os frutos vão aparecer em nome de Jesus. É assim. É assim na prosperidade. É assim com amizade, é assim em todos os aspectos. Relação a arrependimento, né? Amizades, vínculos. Por que tem tantas pessoas que decepcionam? Quando encontra alguém que bate mais ou menos nossa, aí é para lá, é que nem tico-tico no fubá, né? Daqui a pouco é... Não é por aí.
A mensagem, a palavra falada, é a semente original, segunda parte. 53, o profeta diz: mas isso foi feito, os filhos hebreus, mas eles nunca tentaram o Senhor Deus, eles foram lançados naquilo. Eles não tentaram manufaturar nada. Esse é o nosso problema. Manufaturar quer dizer fabricar uma situação, aparência, quando na verdade a realidade é outra. E hoje nós estamos numa situação que nós vivemos assim. Pessoas quase não têm estabilidade no trabalho, não têm estabilidade no negócio, não têm estabilidade no casamento, não têm estabilidade nas finanças, não têm estabilidade em nada. Por quê? Nós ficamos flutuando com a opinião pública e esquecemos de encarar a realidade. E aí fabricamos uma situação. E se você tentar falar alguma coisa, tem argumento para te convencer e sobrar. É por causa disso, 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 por causa disso. Este é o problema com os pentecostais hoje. Eles estão manufaturando algo. Eles não podem esperar. Plantou um pé de goiaba, quer comer goiaba? Vai lá todo dia atrás da goiaba, não tem a goiaba, espera que a goiaba vai aparecer. Mas na estação própria. Ou então você compra uma de plástico e se pendura lá e fica olhando para ela e diz: já deu goiaba. Todo mundo chega lá assim, mas que goiaba bonita. Quantas vezes eu já fui traído por isso? Chegar na casa de uma pessoa, está lá aquela frutona bonita na fruteira, você fala: opa, olha que coisa linda. Aí você observa melhor, de plástico. Ou de louça, né? Muito bonita, mas não funciona a manufaturação. E o que isso produz? O que produziu da primeira vez com a primeira noiva? Eles não puderam esperar. Eles trouxeram morte através do nascimento de um filho bastardo. Você já pensou nisso? Eles não puderam esperar, eles trouxeram morte através do nascimento de um filho bastardo, do qual todos nós somos filhos, mas Deus veio em carne para nos dar outro nascimento, para nos trazer de volta a filhos e filhos originais de Deus. Vê, aí está você. Por quê? Agora ele diz assim: vê, aí está você. O esperma de vida de Eva nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu, porque ela o misturou, o manteve distante. Ao invés de Adão chegar a ela como uma noiva, quando chegasse a hora certa, exatamente como Cristo teria ido ao grupo. Estou entendendo, meus queridos? Se eu não estou equivocado, nós falamos um dia sobre isso num encontro de pastores em Alvorada do Sul, no Paraná, sobre a questão de esperar o tempo. As pessoas não dão tempo para ver as coisas acontecer. Eles pegam o que um fala, o que o outro fala, o que o outro fala, o que um fala, o que o outro fala, e aí ficam alvoroçados. Quando na verdade devia esperar o tempo colocar as coisas no seu devido lugar. Mas não espera. E aí traz um acontecimento bastardo. E o final daquilo é morte. Meus irmãos, pode ter certeza disto. O que está dentro de mim, que veio de lá da eternidade, o que veio de você, que veio lá da eternidade, porque eu creio que você sabe disso, nós conhecemos isto. É ou não é verdade? Jesus disse: eu vim de Deus e eu volto para Deus. Mas ele nasceu de Maria. Como é que foi que ele veio de Deus? Ele não estava falando do seu corpo físico. Ele estava falando de sua formação espiritual e do que habitava nele. E diz o profeta: se um dia nós chegarmos lá, é porque nós já estivemos lá. E de que forma nós estivemos lá? Nos atributos eternos de Deus. Ele pensou em nós, ele viu a nós,
e colocou os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. E um dia, como Ele viu todos nós lá, nós voltaremos para lá de onde Ele nos viu. Por isso diz São João 8, 47 e 48, os que são de Deus, escuta as palavras de Deus. E se eu sou de Deus e você é de Deus, aconteça o que acontecer, irmãos, o tempo mostrará que nós somos de lá e vamos embora para lá e acabou. Agora, se não é só esperar. Os frutos virão à tona. Eu estou falando de chegar ao final, não estou falando de trupicão, não estou falando de relão, não estou falando de pancada que recebe, como a pombinha que chegou lá para levar a mensagem, com a asa quebrada de um lado, com a perna espendurada, mas chegou no final. E aí é que está. Veja o final de Pedro. Por que Jesus diz, tu me ama mais do que esses outros, Pedro? Jesus não está preocupado com a planta Pedro ali. Ele conhecendo o fim desde o princípio, porque ele era o princípio e o fim, ele já tinha visto o final de Pedro lá na frente. Ele viu Pedro crucificado de cabeça para baixo e disse, deixa eu morrer assim, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Louvado é o nome de Jesus. Os frutos aparecerão. Estão entendendo, meus irmãos? Então deixa as pessoas falar o que quiser falar, deixa fazer o que quiser fazer. É inevitável. Se você é um pé de laranja, não tem como a laranja não aparecer, mas cedo ou mais tarde ela virá à luz. Mas se não é também, meu querido, quando alguém põe na boca e diz, isso não é laranja nem aqui nem na China, isso é um limão azedo e acabou. O tempo todo esperando e olha no que deu. E é verdade. Ajuda-nos, Senhor. Isso nunca aconteceu, porque ela misturou novamente, distante ao invés de Adão chegar primeiro na noiva, quando chegar essa hora certa. Nós estamos pensando em uma mensagem que Deus está nos concedendo. Eu só vou dar uma piscadinha para vocês aqui, o tempo já está indo embora. O querer e o efetuar de Deus. Irmãos, se eu entristecer a Deus, e se Deus se irá contra mim, eu deito um homem justo e amanheço um vagabundo. Sabia disso? Você deita uma mulher digna, uma mulher honrada e amanhece no outro dia uma mulher vagabunda. O querer e o efetuar pertence para Ele. Ele pode mudar o teu coração do dia para a noite, tanto do mal para o bem como do bem para o mal. Isso tudo pertence a Ele. Por isso diz a Bíblia, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora não precisava se antecipar. Quando chegasse a hora certa, exatamente como Cristo teria ido ao grupo, Cristo teria que vir à sua igreja. Ele prometeu que faria isso, Deus prometeu multiplicar, mas eles tinham que esperar até o tempo de Deus. Vai cortar antes do tempo, os frutos nem apareceu, mas e a pressa? Este é o problema hoje. Eles não querem esperar o tempo de Deus, eles querem obter algo mais. E então o diabo arranjou. Existe um ditado, né? Que quem tem pressa come cru. E eu arrumei outro ditado. Quem é lerdo demais também come queimado. Então vamos ver o tempo certinho. Amém? Sabe aquela mulher que bate muito, conversa demais e não sei o que, e esquece da panela e pensa que não, só lembra quando o cheiro cobriu, né? Aí vai fazer aquelas magias, né? De pôr água não sei de que jeito, pôr não sei de que jeito para tirar o queimado, aí não adianta. Principalmente o feijão, né?
Feijão queimado é coisa de outro mundo. Esse é o problema hoje. Eles não querem esperar o tempo de Deus. Eles querem obter algo mais. E então o diabo arranjou a sabedoria bem ali para lhes dar. Tudo que o homem imagina, Deus permite. Israel queria um rei, queria alguém, Deus disse, eu vou dar um rei segundo o desejo deles, e deu. E depois provou para eles que eles estavam errados. Dá, Samuel, eles querem um rei, dá esse rei. Mas Senhor, não, eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. E então o diabo arranjou sabedoria bem ali para lhes dar, fazer uma organização maior do que o restante deles. Agora, vê você porque sou contra isso, claro, sou contra isso com tudo que há em mim. Desde que a palavra esteja ali, ela estará sempre contra isso. Deus está contra isso, Deus disse que ele estava, está correto, simplesmente não pode esperar. Então, meus queridos, o que Deus tem para nós é isso, amém? Os frutos só aparecem na estação própria, de tudo que você possa imaginar. As consequências, os resultados, só o tempo certinho de Deus vai declarar isto. Outra coisa é manufaturação, é a antecipação. Você tem seu filho adolescente, naquela idade onde eles oscilam de um tempo para o outro, aí você pensa assim, nossa, eu queria esse menino, e agora esse menino está... Não, calma, deixa passar essa fase, tenha paciência, espera o tempo, e todas as coisas vão chegar no seu devido lugar. É só você manter firme, dar o seu testemunho e ter paciência. Você vai ver que daqui a pouco o juízo começa a chegar no lugar, as roelas soltas começam a se encontrar com o parafuso, e a coisa começa a vir no lugar, né? Que uns falam assim, menino tem uma peça solta, mas essa peça solta Deus vai colocar no devido lugar. É que Deus está montando ainda, e na idade de adolescente às vezes não acabou de montar ainda e tem uma peça solta e ele quer andar, e ele quer fazer e acontecer, é por isso que bate lataria, mas vai chegar no lugar em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé? Olha que benção, se você tivesse ficado em casa, você não teria levado essas palmadas que você levou. Você vê como é que Deus é maravilhoso? Você tomou as palmadas ou não? Eu tomei também. Mas damos graças ao Papai do Céu por essas palmadas. Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai. Sede paciente conosco. E o Senhor conhece a semente do que somos. E o Senhor tem certeza que os frutos vão aparecer. Que o amor vai aparecer, que a paz vai aparecer, que a alegria da alma vai aparecer, que a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão, tudo isto vai aparecer, pois esses são os frutos do teu Espírito. Por isso tenha paciência conosco. Permita que o Espírito mais uma vez escave, esterque, nos dê uma chance a mais, regue. Como disse Paulo, eu plantei, Apolo regou. Ajuda-nos a crescer, Pai. Não só no conhecimento, mas também na Tua misericórdia e na Tua graça. E permita que possamos produzir frutos com abundância, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, meus irmãos, em nome de Jesus. Não esqueça de orar pelo nosso culto em Cruzalha amanhã, em nome de Jesus.